que nós se importamos com essa nova geração. Amém? Mas Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Você crê nisso? Então fala para o seu irmão, diga: Deus tem uma palavra para você. Ele acreditou? Amém. Glória a Deus. Você tem que vir para cá com o seu coração cheio de expectativa. Deus vai falar comigo. Você imagina? Olha, se tiver uma coisa que eu não gosto, é a religião. Eu não gosto de religião, irmão. Quantos aqui já perceberam isso? Porque a religião destrói tudo aquilo que o Evangelho fala. É o contrário. Então tudo pode haver religião. Às vezes até não ir ao culto. Você está tão acostumado. Como que você vai ao culto? Religiosamente. O horário, todo domingo. Deixa eu ir para o culto, me arrumar, botar a minha beca e tal. Você está entendendo? Mas eu quero te dizer que é tão bom quando você vem para a reunião e você vem tão cheio de expectativa, várias expectativa porque você vai encontrar com os irmãos que são cheios de Deus, uma expectativa que o louvor vai ser tão poderoso e Deus vai falar com você e você vai adorar o Senhor. Como é bom esse momento, mas também expectativa na palavra, porque Deus tem uma palavra separada, reservada para você. Amém? Aí você vem com essa expectativa e realmente Deus não só Ele cumpre essa expectativa, mas Ele faz muito mais do que você pode imaginar. Amém? Eu sempre brinco, né, até com alguns aqui: vai pregar o que hoje, pastor? Eu vou pregar sobre a graça. Eles começam a rir, né? Porque é a minha pregação. Eu já falei para vocês aqui, já expliquei. Eu tento me explicar o motivo da minha pregação, porque eu entendo que eu fui ministro, fui chamado ministro de uma nova aliança, então eu só posso pregar a nova aliança. Amém, irmão? E mesmo nós estando nesse tempo que nós estamos hoje, o tempo da nova aliança, da graça, nós passamos por dificuldades. É inevitável que problemas aconteçam, percalços acontecem no meio do caminho. Agora, como lidar com esses problemas? Às vezes nós temos dificuldade porque nós não sabemos, queremos resolver, mas não sabemos como, não sabemos por onde começar. E hoje eu vim te dizer que realmente os problemas acontecem, tem coisas que você precisa resolver, mas você não sabe resolver, às vezes você fica perdido. E eu vim te dizer hoje que para você resolver isso, você precisa ir na causa, a causa do problema. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque, você sabe, quando você não gosta de um fruto, de uma árvore, você vai lá e arranca o fruto. Ok, arranca o fruto, joga o fruto fora. Mas de fato você não resolveu o problema, porque o fruto vai brotar novamente. E às vezes não adianta nem você chegar e cortar o tronco da árvore, cortar a árvore no tronco. Mesmo assim, você ainda não resolve o problema. Por quê, pastor? Porque ainda tem raiz e vai brotar de novo. E parece que você nunca se vê livre desse problema. Parece que você nunca consegue resolver. Você vai no médico. Eu fui essa semana no médico. O médico me disse um bocado de coisa. E você vai no médico e você observa o tanto de toxinas que tem no seu corpo, que você precisa
colocar para fora, porque ela faz mal, top veia e tantas outras coisas, faz mal de todo jeito. Você precisa eliminar. E aí, se você não souber, eu estou sentindo mal nisso, se você não souber a causa, você não tem como resolver. O que é que está causando? Qual que é a raiz desse problema? É a má alimentação, cansaço, por causa de quê? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os médicos, eles sempre falam, não sei se quando você vai no médico, uma das coisas que o médico pergunta, uma das primeiras coisas que o médico pergunta é: o que é que você faz, qual é a sua profissão? É assim ou não é? Todos, pelo menos todos que eu vou fazem isso. Eu acho que ele já quer investigar para saber o que é que ele quer saber. Você tem noção do que é que ele quer saber? O seu nível de estresse. Para saber se o seu trabalho é um trabalho que suga muito de você, e por isso que você está com essa pressão tão alta. É assim ou não é? E na nossa vida espiritual, irmão, também é assim. Na nossa vida espiritual, na nossa alma, também existem toxinas. Só que não adianta só remover essas toxinas. Temos que ir na causa também. Temos que ir até a raiz. A raiz é que precisa ser removida. Uma vez que a raiz é removida, aí você pode dizer: está resolvido. Que toxinas são essas? Que tipo de enfermidades são essas? Angústia. Hoje tanta gente que tem angustiado. Hoje o tanto de gente que sofre com ansiedade, desânimo. Você está entendendo, irmão? Depressão é comum hoje. E são todos doenças que precisam ser tratadas. Mas uma vez que você não sabe a raiz, você não sabe como resolver, fica mais difícil. E você conversa com pessoas que estão passando por problemas assim, você vai ver que elas vão dizer: olha, eu nem sei o porquê. Mas por que você chora? Por que você está chorando? Às vezes eu me pego chorando, estou com uma tristeza tão grande. Mas por que você está triste? Não sei. É assim ou não é? Não sabe. E aí também não sabe como resolver. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Hoje eu quero mostrar para você essa raiz. E elas vão ser removidas. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, então me conta logo. Já fiquei curioso, né? Qual que é a raiz? Qual que é a raiz que eu quero arrancar pela raiz? Você sabe, eu vou usar aqui o exemplo aqui do primeiro pecado do homem. Ele serve de modelo para você entender como que as coisas acontecem hoje. Lá em Gênesis capítulo 3, tem a história lá de quando o homem caiu. Vou contar aqui porque você já sabe, mas vou narrar aqui para você. Você sabe, Deus falou para o homem: pode comer de toda a árvore do jardim, somente desta árvore. Que árvore era, irmão? Como é que é? Qual era o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha, tinha uma árvore que o nome da árvore era a árvore do conhecimento. Olha só. Só que Deus disse: dessa árvore não comereis. O que é que aconteceu? O homem, vou narrar rapidamente, sabe, a mulher foi seduzida, comeu, deu para o homem. Então, o homem, ele foi lá e tomou da árvore do conhecimento. Ok? Então, anota aí a sequência, viu? Grava aí. Primeiro, ele foi lá e tomou, ele comeu da árvore do
conhecimento. Olha o que é que acontece em seguida. Depois que ele comeu, ele percebeu o quê? Ele olhou para ele e percebeu que estava nu. Olha só, ele percebeu que estava nu e se escondeu. Então, primeiro a árvore do conhecimento. Agora, o que é que ela gera? Gerou a vergonha. Vergonha. Estou lhe mostrando aqui. O que é vergonha? Culpa. Ficou culpado. Olha o que fizemos agora. Deus falou. Você está me entendendo? E aí, a Bíblia diz que Deus veio ter com Adão. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele ficou escondido. Porque ele teve o que, irmão? Medo. Então olha só, ele comeu da árvore do conhecimento, teve vergonha, depois da vergonha ele teve medo. Deus encontra ele, é claro. Deus fala com ele. Você comeu? Por que você escondeu? Não, porque eu vi que estava nu e me escondi. Fiquei com medo. Resumindo para você aqui, Deus chama ele e diz: olha, agora você não pode mais ficar no jardim. Agora você vai sair de dentro do jardim. E você vai para uma terra que eu amaldiçoo. A terra agora é maldita por causa desse pecado. E você não vai poder mais estar no jardim. Você vai para fora do jardim. E agora você vai comer do suor do seu rosto. Você vai plantar numa terra que você não tem certeza que ela vai dar aquilo que você plantar. Você vai ter que se virar. O homem foi expulso do jardim. E depois que o homem agora, ele tem que se virar com a sua própria força. O que é que produz nele agora? Estresse. Você está entendendo? Estresse. Eu estou só mostrando para você a sequência. Agora, para a gente entender, irmão, na prática, vamos começar aqui de trás para frente, porque o estresse é a última coisa que aparece. Foi a última coisa que apareceu. Então eu posso dizer que o estresse é o fruto. Por isso que você fica querendo saber como que eu faço, por que você está agoniado, você está estressado, como é que eu faço para tirar essa preocupação, essa ansiedade? Eu quero tirar tudo isso. Você quer tirar o fruto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então o estresse é o fruto. E aí, como eu já falei para você, a medicina fala que esse estresse ele provoca um monte de doenças psicossomáticas. Você sente tanta coisa. Medicina que diz isso, né? Tem um médico famoso aí que ele diz que número 1, que por onde vem o câncer na vida das pessoas. Aí você fica pensando, a má alimentação, você acertou. O sedentarismo, acertou também. E o estresse, acertou. Mas segundo o médico, a sequência é, em primeiro lugar, o estresse, má alimentação e o sedentarismo. Então olha só o que é que o estresse causa. Você está entendendo? Um bocado de coisa. Aí você vê gente com problema de colite. Você vê gente com enxaqueca. E tantas inúmeras enfermidades. Ah, pastor, então a gente precisa eliminar esse estresse. Então preciso mesmo é tirar um tempo de férias. Não é isso, meu gente? Um tempo de férias. Meu gente está de férias nos lençóis, né? Nas dunas, coisa boa. Eu e o pastor Ronildo estava de férias nas praias de Fortaleza. Coisa boa. Aí você tira essa conclusão. Ah, então eu preciso de um tempo de férias.
para me relaxar, mas você sabe, é bom, né? Eu digo para você, é muito bom. Mas uma semana, tem gente que já está enfadada, ele já não aguenta ver mais a areia da praia de jeito nenhum, já deu para ele. Você está entendendo? E tem que voltar. E aí, pastor Ronildo, você tem que voltar. Você passou uma semana fora, esqueceu de tudo, hein? Mas quando chegou, olha só, tem que encarar tudo de novo. O problema estava lá, esperando você. Começa tudo de novo. Você entende que isso é bom, mas não resolve permanentemente. Você pode esquecer isso, né, esse estresse até por alguns dias, mas rapidamente ele volta. E aí, quando você voltar, o que acontece? O fruto está lá. Nasceu de novo, está lá. Só que o que é que eu quero dizer para você? É que tem algo que gerou o estresse. Quero levar você até a raiz. Tem algo que gerou o estresse no homem. Olha só, pense comigo. O homem vivia no jardim. Ele não precisava fazer nada. Tinha tudo. O homem nem sequer ajudou a Deus a fazer nada no jardim. Porque quando Deus criou o homem, no sexto dia, tudo já estava pronto. Ele não criou nem o homem antes, para que o homem não tivesse que ajudar ele em nada. Quando ele criou, já estava tudo preparado. Aí, quando o homem é criado, ele disse: ó, tudo isso aqui é para você desfrutar. O nome desse jardim é Éden, lugar de delícias. Você vai só se deliciar. Você não vai se esforçar para nada. Tudo que você quer, você tem. Que maravilha. Você pensa comigo, né? É tudo que eu queria hoje, pastor. Lá no Éden. Aí agora esse homem é tirado e vai para uma terra amaldiçoada. Ele vai ter que lavrar a terra, ele vai ter que suar. Às vezes não vai dar. Enfrentar tudo com a força do seu braço. O que é que acontece? Estresse. Você está entendendo? Agora o que é que gerou esse estresse no homem? O que é que nós vimos agora? No começo aqui eu falei. O medo. O que é que diz lá em Gênesis 3? Vai projetando enquanto eu falo. 3, 9 e 10. Olha o que é que diz. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha só. Então antes do estresse teve algo. Antes dele sair do jardim teve algo. O medo. E esse medo muita gente tem até hoje. Medo de quê, pastor? Medo de, você vai dizer, medo de um bocado de coisa. Mas no fundo, tudo é medo da morte. O homem tem medo da morte. Talvez você não analise o seu medo e vai buscar a raiz de que é esse medo. Mas no fundo, o medo sempre é da morte. Aí eu tenho medo de andar de avião. Você não tem medo de andar de avião. Você tem medo do avião cair de lá e morrer. Você morrer. Você está me entendendo? Aí eu tenho medo de perder meu emprego. Você não tem medo de perder o emprego. Você tem medo das consequências, você sem emprego, sem dinheiro, sua família vai passar necessidade, você não tem como pagar o plano de saúde, se adoecer, você pode morrer. Se for para o outro lado, não é porque eu não vou ter condição de comprar comida e tal, eu posso morrer. Todo medo, no final, em última análise, é a morte. Pode perceber. E muita gente tem medo. Medo. E tem gente que tem medo de um monte de coisa. Sair na rua, amedrontado com tudo. Tem gente que não dorme direito com medo, passa a noite acordado porque fica sempre com medo de alguém entrar na casa dele. Alguém tem medo de alguém entrar na casa? Não tem medo de alguém entrar na casa e fazer algo com ele e ele morrer. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, existe o medo. E o medo começou aqui.
Eu acabei de ler para você a primeira menção de medo na Bíblia. Eu sempre digo aqui, a primeira menção vai decidir em linhas gerais todo o resto. Mas vamos pensar aqui, imagina, eu quero fazer você entender, imagina que você não perde o emprego por hipótese alguma, não perde. Sabe o que é que vai acontecer? Porque você fica pensando, não, mas eu fico estressado, é o meu trabalho, né? Mas imagina, você não precisa, você não perde o emprego por hipótese alguma. Sabe o que é que vai acontecer? Você não vai ter estresse no trabalho. Não, você não precisa se preocupar. Vai ter estresse para quê? Você não preocupa. Você está me entendendo? Por quê? Porque antes do estresse vem o medo. Se você não tem medo, o estresse não vem. Quando você tem medo, você vai ver que o fruto do medo em seguida vai ser o estresse. A partir de hoje você pode começar a analisar isso que eu estou falando. Pode perceber que o medo é aquilo que alimenta o estresse. Ou seja, o medo, ele é o nosso grande inimigo. É o nosso grande inimigo. Agora, de onde que vem o medo? Por que o medo? Por que a gente sente medo, irmão? Já parou para pensar por que você sente medo? À luz da Bíblia, por que você sente medo? Você sabe o que é o medo, irmão? É o fato de nós não nos sentirmos amados por Deus. Aí está o medo. Esse é o fato. Por quê? O que é que você pensa? Você pensa o seguinte: se eu perder o emprego, estou frito. Será que Deus vai abrir outra porta para mim? Como que eu vou? Será que eu estou qualificado para pedir para Deus algo? Será que realmente eu posso? Eu tenho direito? A grande verdade é que você fica logo pensando que está tudo dando errado na sua vida e você não sabe como fazer. Porque o medo é justamente isso. É a falta de você se sentir amado por Deus. O medo está na insegurança. Insegurança. Eu vou fazer isso. Será que dá certo? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me abençoar lá? A gente fica com medo. O medo gera estresse. Mas a gente só precisa confiar em Deus. Nós somos amados por Ele. Amém, irmão? Você é amado por Deus. Não fique com esse pensamento: será que o amor dele é incondicional para comigo? O pastor até pregou, mas será que é mesmo? Será que ele me conhecendo quem eu sou de fato, que eu me conheço, os irmãos não me conhecem não, mas eu me conheço. Será que Deus, que sabe quem eu sou de fato, será que Ele me ama? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18, 1 João 4, 17 e 18 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha só, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, esse juízo aqui no original tem crise. Você poderia traduzir assim: no dia da crise, eu tenho confiança. No dia que eu perder o emprego, eu tenho confiança, eu sou amado. No dia que acontecer algo ali que pareceu que não é bom, mas mesmo assim eu confio, eu sou amado de Deus e tudo vai cooperar para o meu bem. Você está entendendo isso, irmão? É o que ele está dizendo aqui. Porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Olha só, no amor não há medo.
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, se você é cheio deste amor, você não tem medo. O que é que você tem? Confiança. Porque quem é amado não precisa ter medo. Temer por quê? Se o Deus que cuida de você é aquele que nunca perdeu batalhas. Você está entendendo? Amém? Porque o medo supõe castigo. Olha o que é que o medo supõe: castigo. Aquele que tem medo, ele ainda não está aperfeiçoado no amor. Aí você fica pensando: eu tenho que amar, né, pastor? Mas a Deus, não está falando aqui do seu amor. Ainda bem, porque se tivesse, nós estávamos fritos. Aqui está falando do amor de Deus. Versículo 19, o que é que diz? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, qual o amor aqui? É o seu para com Deus? Não, é o de Deus para com você. O primeiro amor aqui não parte de você, é o de Deus. O amor que você tem que confiar não é o seu amor que você tem para com Deus, é o amor que Deus tem para com você. Esse amor sim você pode confiar. Amém? E esse amor é o amor que lança fora todo medo. Aí quando você se sente amado, tem medo, o medo vai embora. É por isso que quem me conhece aqui há mais tempo, quem anda comigo há mais tempo, escutou isso de mim sempre, né, Fábio Júnior? Sempre fiz questão de falar: eu sei, porque isso é uma lição que eu uso todo dia para com a minha vida mesmo. Todo dia eu reconheço. O que é que eu reconheço? Eu sou amado de Deus. Ele me ama. Às vezes vem a tentação, vem o estresse, vem a tribulação, não me percebo, já estou envolvido no medo, mas na mesma hora eu lembro disso aqui. Eu digo: eu vou lançar fora agora esse medo, e começo a declarar: Ele me ama, eu sou amado do Senhor, Ele cuida de mim. Sabe o que acontece? O medo vai embora. O medo vai embora. Então, por que você duvida que é amado? Você sabe por que você duvida que é amado? Porque ainda tem uma coisa mais profunda que o medo. O medo ainda não é a raiz. Tem algo mais profundo. O que é, pastor? O que é mais profundo que o medo? Você não lembra, mas já falei para você. É a vergonha. Olha só, lá em Gênesis 3:10, o que é que ele disse? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por quê? Porque estava nu, por isso me escondi. Ele se escondeu porque estava com vergonha. O que é isso? O que é vergonha, irmão? É quando você se sente fora do padrão. Você não está no padrão. Você não está como deveria estar. Você não está da forma correta. Se porventura você estivesse nu aqui agora, você iria se sentir fora do padrão. Como? Está todo mundo, aqui é um canto de estar todo mundo vestido, e eu estou aqui nu. Você iria ficar com vergonha, porque você não está da maneira correta. Isso é a vergonha, fora do padrão. Que padrão, pastor? Do padrão de Deus. É isso que muita gente sente. Se sente fora do padrão de Deus, não se sente qualificado. E a vergonha, irmão, é só uma outra palavra para culpa. E culpa é só um outro sinônimo para condenação.
Você está entendendo? Você não é bom o suficiente. Você não é o crente que deveria ser. Você não é o pai que deveria ser. Você não é a mãe que deveria ser. Você não é o marido que deveria ser. Você não é a esposa que deveria ser. E quando você percebe, você está cheio de culpa, de condenação. Aí você fica pensando: como Deus pode me abençoar? Como Deus pode abençoar alguém como eu? Olha o tanto de coisa, olha o tanto que eu preciso mudar, olha o tanto que eu preciso melhorar. Aí dessa forma, você fica pensando: como que Deus vai escutar você? Automaticamente você pensa: Deus não está comigo. É o que Adão sentiu. Por isso que ele se escondeu, que ele teve vergonha. Então você observa aqui que a condenação que gera o medo, sim ou não? A condenação que gerou o medo, e o medo gera o estresse. É por isso que nós estamos pregando aqui todo domingo, constantemente estamos falando que você precisa abandonar essa crença. Que crença, irmão? Não existe mais condenação sobre a sua vida. Sobre você não há mais nenhuma condenação. Você está entendendo, irmão? Porque quando você vive debaixo de condenação, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para você. E Cristo veio e morreu na cruz, foi justamente para tirar de você toda a condenação. Todo o escrito de dívida que tinha contra a sua vida, o Senhor Jesus pagou lá na cruz, derramando o seu sangue. Agora está pago, você não deve mais nada. Você está bem diante de Deus. Agora, a sua vida não é baseada mais naquilo que você faz, é baseada naquilo que Ele fez. O seu relacionamento com Deus, se você pode orar a Deus, não é baseado em quem você está sendo hoje, mas aquilo que Cristo foi. Quantos aqui querem viver sem nenhuma condenação? Pastor, como que eu faço para não andar em condenação? Eu escuto, estou pregando, eu vejo na Bíblia, mas de vez em quando eu me deparo e me sinto acusado. Pastor, eu até prego, eu ensino sobre isso, mas de vez em quando eu me sinto acusado. Condenação. Como que eu faço? É simples, irmão, não tem segredo. Cultive o sentimento que você é amado do Senhor. Cultive isso. Todos os dias, diga: eu sou amado do Senhor. Aí você diz: pastor, com que base você diz isso? Sabe por quê que eu digo isso com toda firmeza? É porque essa é a dúvida que o diabo quer colocar na vida de todo crente. Foi assim com Jesus e é comigo e com você também. A Bíblia diz que Jesus, ao iniciar o seu ministério, quando ele desceu para ser batizado lá no Rio Jordão, foi batizado, você sabe da história, o céu se abriu, e uma voz do céu disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele saiu dali e foi para o deserto, ser tentado. Quando chega lá, o diabo tenta Jesus. E como que o diabo tentou Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não diz nem se tu és o Filho amado, porque essa palavra que você é amado, o diabo não quer nem lhe lembrar. Só para você ter noção, o poder que tem isso, de você saber que você é amado.
Ele não quer nem lhe lembrar. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, isso no começo do ministério de Jesus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, qual que foi a palavra que havia acabado de sair da boca de Deus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então sabe qual é a palavra que você tem que carregar, que é sustento na sua tentação? No dia que o diabo for te tentar, te acusar, você vai dizer: eu sou amado de Deus. Foi assim com Jesus. E ele não desiste, é do começo ao fim. Você vê Jesus, isso foi no começo do ministério de Jesus. Jesus agora lá no final do ministério, na cruz, e o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Sempre colocando em xeque a filiação, o amor que Deus tinha. Porque o próprio diabo sabe o poder que tem você saber que é amado, filho amado. Porque você, sendo filho amado, sabe disso. Você tem todo o direito que Deus, que Jesus conquistou na cruz. Você tem autoridade de filho. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui que hora é essa. Tem uma coisa, irmão, ainda que vem antes da condenação. Não terminou, né? Ainda não terminou. Tem uma coisa que ainda vem antes da condenação. Pastor, condenação ainda não é a raiz. Não, ainda não. Agora eu vou falar para você qual que é a corrente que sustenta tudo isso que eu falei para você. O que é que sustenta tudo isso? O estresse, a vergonha, o medo. O que é, pastor? Fala! Escuta, irmão. A árvore do conhecimento. Como assim, pastor? A árvore do conhecimento? Essa árvore não era só lá no jardim? Pensei que era só lá no jardim. Não, engano seu. Ela está até hoje. Essa árvore. A árvore do conhecimento, irmãos, não é a árvore do pecado, como muitos pensam. Tem gente que pensa assim. Não, não. É a árvore do conhecimento. Só que o Novo Testamento diz o quê? Que o conhecimento do mal vem através de quê? Da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha só, irmão. Então, pela lei é que vem o conhecimento do que é bem e do que é mal. Você identificou a árvore da vida aí? Ou a árvore do conhecimento? Lá em 2 Coríntios 3:9 mostra que essa lei, ela é a lei que nos mostra a condenação. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, volta ao versículo anterior. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, está falando da lei aqui, eu não estou lendo o capítulo todo. Quanto mais será glorioso o ministério que produz justificação. Então olha só, olha o que a Bíblia chama: ministério da condenação. O que foi que gerou a condenação? A vergonha, a culpa, a acusação. Foi depois que o homem comeu da árvore do conhecimento. Conhecimento, irmão. E a Bíblia diz que o conhecimento do bem e do mal, agora no Novo Testamento, vem através da lei. Então a árvore do conhecimento é a lei hoje. Você está entendendo, irmão?
Aí o Novo Testamento está todo o tempo ensinando: não coma mais dela, não coma mais dessa árvore. Assim como Deus disse para Adão lá no Éden: não, você pode comer aqui, mas não coma dessa árvore. Ainda hoje o Evangelho está dizendo para você: não coma mais dessa árvore, não coma mais da lei, não se alimente mais da lei, não pregue mais a lei, não viva mais a lei, porque ela vai trazer a você condenação, culpa, medo, vergonha. É por isso, irmãos, que eu estou pregando todo domingo sobre isso. Não viva pela lei. Por quê? Porque a lei traz o mesmo efeito que a árvore do conhecimento trouxe para Adão. Quando você vive pela lei, você vai ter as mesmas consequências que Adão teve por ter comido da árvore do conhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmão? Aí quando você entende isso, sabe o que acontece? As toxinas do inferno são removidas da sua vida, porque agora sim você está arrancando a raiz. Quando você não come mais dessa árvore, você sabe o que acontece? Não vai ter mais condenação. Não tendo condenação, não tem medo. Não tendo medo, não vai ter estresse. Só vai ter amado. Eu sou filho amado de Deus, eu confio em Deus. Pode acontecer o que acontecer, Deus está comigo. Você está entendendo, amém, irmão? Para alguns que não nos escutam todos os domingos: pastor, o que é a lei? Que eu fico meio perdido. Alguns já entenderam, mas outros, o que é a lei? Lei é aquilo que você tem que ser para Deus. Isso é lei. É o que você tem que ser para Deus. Graça é o oposto. O que é a graça? É aquilo que Deus é para você. Você está entendendo, irmão? Você vive pelo que você tem que ser, ou pelo que Deus é para você? Como que você vive hoje? Você vive pensando como que você vai fazer para Deus lhe abençoar? Ou você vive agradecendo porque você já é abençoado e é amado incondicionalmente? Você fica pensando: como que eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso. Pastor, eu não tenho que ser melhor. O senhor está dizendo que não, que eu não preciso ser melhor. Não estou lhe falando isso. E eu nem prego para você ser melhor. Isso vai acontecer automaticamente. Quanto mais você é cheio do amor de Deus, quanto mais você recebe as características de filho, você vai comportar como filho. Isso não é uma questão de instrução, de eu dizer para você: se comporta, faz isso certinho aqui, senão Deus não está com você, Deus vai te abandonar na chapada. Não, irmão, para com isso. Isso é lei. Isso é lei. A graça é, Ele é. Você não merecia, Ele mereceu e deu tudo para você de graça. De graça. Mas Ele me ama. Pois é, Ele te ama de graça. Você não fez nada por isso, você não comprou Deus. Ele simplesmente ama você, independente de quem você seja. Porque se você fica pensando dessa forma: será que eu estou bem? Será que eu preciso melhorar? Será que eu estou agradecido? Você fica preocupado com isso. Você fica com isso na sua... Eu não fico pensando, irmão. Digo para você. Isso aqui não é muitos pastores que você vai ver falando isso. Não fico preocupado. Será que eu estou bem? Não. Eu fico preocupado em desfrutar do amor de Deus. Deus vai fazendo a obra na minha vida. Você está me entendendo? Porque se eu ficar preocupado, pensando o que é que eu tenho que melhorar, como eu preciso, sabe o que é que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou concluir que eu não sou.
Daqui a pouco você vai concluir que você não é, que você não consegue, e aí você vai se encher de condenação. Quantas pessoas já saíram de igrejas, até por honestidade? Irmão, você não está mais, ô pastor, você não está mais, não, caminhando ali, lá, não pastor, não estou mais não. Por quê, irmão? Pastor, até que tentei, mas muito difícil, não dou conta não. Honesto, irmão. Só que ensinaram para ele o seguinte: servir a Deus, tem que ir. Pensando que é moleza, é? Tem que andar ali, papai. Senão, fora. A mão de Jeová. É assim ou não é? Ensinaram lei para você. E eu estou aqui ensinando a graça para você, o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Boa notícia. A dívida que você tinha, que ainda estão pregando para você, a dívida, não contaram para eles também, já foi paga. Infelizmente estão desavisados. Glória a Deus, porque Deus nos avisou aqui, através da palavra. A sua dívida já está paga. Você não precisa mais sentir condenado diante de Deus. Amém, irmãos? Então você percebe que isso gera condenação. Aí você pensa que Deus não está com você. Aí gera medo. O medo gera o estresse. E o estresse vai gerar todos esses problemas, toxinas, ansiedade, pânico, melancolia, depressão e tantas outras coisas. Você está entendendo? Estou mostrando para você a raiz. Então, quando você vive pelo merecimento, irmão, sabe o que acontece? Quando você vive pelo merecimento, se relacionando com Deus, baseado naquilo que você pode fazer para Deus, vou dizer uma coisa para você: você está comendo da árvore errada. Amém? Quando você se relaciona com Deus com base no merecimento, você está se relacionando com Deus, você está comendo da árvore errada. Mas eu tenho certeza que hoje você entendeu, e você não se relaciona com Deus com base no merecimento. Amém, irmão? Eu não sei o que é que você tem buscado, qual é a bênção que você tem buscado, mas eu quero te dizer uma coisa: a condição para você receber é saber que não merece. É essa. Te conforma. Não merece. Não, por mais que você se esforce, você não vai merecer. Você nunca vai atingir os altos padrões de Deus. Por isso que Ele mesmo se fez homem e veio pagar o preço por você, porque eu e você não conseguiria. Então Ele não pode se relacionar com você com base no seu merecimento, porque dessa forma você nunca conseguiria ser abençoado e sempre ser amaldiçoado. Agora, quando você decide se relacionar com Ele na graça, é quando você sabe que você não merece, mas por causa de Cristo, você está qualificado a receber. Amém? Você está qualificado. E eu creio que hoje o Espírito Santo, ele vai aperfeiçoar esse amor em você. Vamos encerrar. O louvor já pode se montando ali. Olha aqui, enquanto o louvor chega aí, irmãos, quando um judeu ele ia ao templo adorar, presta atenção aqui, e meu irmão, deixa os irmãos movimentarem aí, os irmãos tentam não chamar muita atenção. Aleluia. Quando um judeu ele ia ao templo para adorar,
ele ia adorar a Deus. Você sabia que o judeu não podia adorar a Deus diretamente? Ele tinha que ter um sumo sacerdote, né, para representá-lo diante de Deus, até para adorar a Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que é por isso, presta atenção, irmão, presta atenção. Lá ele precisava de um sumo sacerdote para adorar a Deus. A Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote agora é Cristo Jesus. É por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele é o nosso representante. Você se chega a Deus através de Cristo, do nosso sumo sacerdote. Como que é isso? Cristo chega a Deus no seu nome. No meu nome, pastor? É porque você pensava que você chega no nome dele, né? É assim que você pensava? Você chega no nome dele? Mas não, é o contrário. É ele que chega no seu nome. Ele chega lá diante de Deus. Você ora, você adora, e ele que chega diante de Deus e diz: Pai, eu chego aqui em nome de Fábio Júnior. Então, por causa de você, está abençoado, e Fábio Júnior é abençoado. Você não merece, mas Cristo merece. Se Cristo merece, ele é seu representante. Você está bem representado, amém, irmão? Se você está preocupado com o seu pecado, o teu representante é aquele que nunca pecou. E é nele que você tem que confiar. A Bíblia conta, quando a gente vê a história, como que era o sacrifício do ofertante. Porque no Antigo Testamento tinha oferta pelo sacrifício do pecado do homem. E aí cada um levava um animal para ser sacrificado. Tinha que haver o derramamento de sangue. E o animal era de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Os mais pobres levavam uma rola, um pombo, né? Classe média levava um cordeiro. Quem tinha mais dinheiro levava um novilho. Você está entendendo? A maioria, classe média, levava um cordeiro. Então, quando ele ia se apresentar lá no altar diante do sacerdote, ele trazia um cordeiro. E quando o sumo sacerdote olhava, ele não queria saber do ofertante. O que é que o ofertante fez? Ele não queria saber se ele estava bem, qual que era o problema dele. O negócio do sumo sacerdote era com a oferta. Ele olhava, examinava o cordeiro para saber se estava tudo perfeito. Como ele via que o cordeiro era perfeito, então o cordeiro era aceito para o sacrifício. Aí o ofertante colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, em sinal que estava passando tudo para aquele cordeiro. E aquele cordeiro era imolado no altar, e o sangue do cordeiro era aspergido no ofertante. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o cordeiro que você carrega. Você tem um cordeiro aí, irmão? Você não vê, mas o cordeiro nunca te abandona, ele está aí do seu lado. Toda a vida que você precisar, mostra o cordeiro. Ele é aceito diante de Deus. Fica pensando que você é aceito ou não aceito.
o Cordeiro é aceito. Se ele é aceito, você também é aceito diante de Deus. Amém, irmão? Fica em pé comigo. Você está tudo certo aí? Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Feche seus olhos, se sinta O meu nome amado pelo Senhor. me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do Declare isso, declare. Você é filho de Deus, filho amado de Deus. Sobre você não tem mais condenação. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Levante suas mãos, declare. Você é livre. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus fala para você hoje: rejeite toda a condenação da sua vida. E quando você rejeita toda a condenação da sua vida, Ele vai fazer de você um libertador, porque você vai pregar esse evangelho para outras pessoas, e você vai tirar a essas pessoas da escravidão, da condenação também. Ontem eu fiquei muito feliz, porque ontem a gente foi convidado numa igreja, e a irmã Cris foi ministrar. Eu não tinha noção do que ela ia pregar,
Ela só me falou algo: pastor, eu vou pregar aquilo que eu tenho aprendido. E como Deus tem transformado a vida dela. O que Deus tem feito, irmão. E sabe qual foi a pregação dela? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceite mais condenação. Podem não gostar da sua pregação, não importa, mesmo assim nós vamos pregar a boa notícia do Evangelho. Você não está aqui para ser condenado, você está aqui para ouvir. Toda a condenação já foi paga. Você veio para cá para escutar a verdade. A verdade é que Ele te amou, Ele te ama incondicionalmente. E nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cheio de fé, vamos declarar: você é filho, filho. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Irmãos, quero orar agora por você. Sinto no coração de orar. E eu quero orar por você que ainda sentia sentimento de condenação sobre a sua vida. Não sei qual era o sentimento, não sei qual é a voz que você ouvia na sua mente, dizendo que você não é bom o suficiente, que você não é um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, ou até mesmo de algo que você fez e você não consegue se perdoar. Algo que ainda te lembra, ainda te condena e às vezes ainda te machuca. Eu quero liberar sobre você. Quero dizer que nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. E eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração. Fique da maneira que você quiser. Se você quiser vir aqui na frente, receber a oração aqui na frente, você pode vir. Eu quero que você diga baixinho. Não precisa ser alto não, baixinho. Diga: eu perdoo. Diga: eu te perdoo. Eu te perdoo, neto. Eu te perdoo. Não tem mais condenação sobre você. Fale o seu nome agora. Baixinho, diga seu nome. Diga: você está perdoado. Não tem mais acusação contra você. Ninguém pode te condenar mais. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre essas pessoas. Que toda mentira do diabo, que todo espírito de condenação não vai mais falar nessa mente.
Hoje está quebrado toda a condenação, porque o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é quem traz o perdão, e esse sangue está sobre você. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Se sinta amado, amada nesse momento. Deixa o Espírito Santo ministrar, te abraçando, dizendo: filho, filha, eu sou com você. Eu nunca te abandono, eu nunca te abandonarei. Nunca. Irmãos, olha aqui para mim. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você tem dúvida de que Deus é com você em todo momento. Às vezes você passa por situações que você fica estressado, angustiado, condenado, com medo, e você não tem a menor noção que você não está só. Deus está ali ao seu lado, cuidando de você, te protegendo. Você precisa acreditar, mesmo que você não olhe com os seus olhos naturais, mas creia com o seu coração naquilo que a palavra diz. E a palavra diz que Ele é com você, Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o que você passa, Ele sabe a tua situação. Deixa eu falar algo para você. Eu fui tão impactado, irmão, fui tão impactado com o testemunho aqui de irmãos aqui da igreja. Há um tempo atrás, eu nem falei que ia falar isso aqui. Vou me intrometer aqui. Eu escutei um testemunho aqui, por acaso, me contaram, numa conversa informal. Cadê a Rose? Está aí a Rose? A Rosângela? Está no Kids? Ah, o Kids já acabou? Chama ela lá para mim. Procura a Rose lá. Alguém chama a Rose. Ela me contou, junto com a Bruna, a gente estava conversando. Hoje não, mas a Bruna morava próximo da casa dela. E um dia elas me contaram de algo, uma experiência que aconteceu. E como eu fui impactado, irmãos, porque é isso que eu prego, é isso que eu creio. A Bruna, nesse dia, estava tendo um probleminha e ela resolveu ir dormir lá na casa de Rose. Era do outro lado da avenida, umas 2 ruas. Fica aqui, Rose. Estou falando, não te pedi permissão, mas você já me autorizou. E aí, a Rose é essa daqui. E aí, elas me contaram que a Bruna disse que estava indo para a casa dela de noite, e a Rose foi para o canto da rua para ver, já era tarde, para ver a Bruna vindo no canto da rua. A Bruna disse que levantou os olhos e viu uma pessoa com um guarda-chuva em cima dela. E ela imaginou, ela tem um irmão, é Dudu? Eduardo. Ela deve ser o Dudu que está ali com ela. E aí ela continuou, e o Dudu continuava lá, na cabeça de Bruna. E ela foi indo, se aproximando.
Acho que ela deve ter baixado a cabeça, levantou de novo e não viu mais o Dudu. E chegou lá e disse: cadê? Ele não estava contigo? Ela disse: quem que estava comigo? Ele não estava aí. Eu vi uma pessoa com um guarda-chuva do teu lado o tempo todo, cobrindo você. E eu nem entendi o porquê de cobrindo, mas estava lá cobrindo você. E eu pensei que era o teu irmão. Ela disse: não, ele não esteve aqui hora nenhuma, eu estive aqui o tempo todo sozinha. O anjo de Deus estava lá com ela. Mas por que isso? Porque ele queria mostrar. E hoje o Senhor está te relembrando, Rose. Ele ama você e Ele cuida de você em todos os momentos. Ele sabe de cada detalhe da sua vida. E Ele manda te dizer: você é filha amada do Senhor. Amém? Quero dizer para você: você é filho amado de Deus. Você é filha amada. Por mais que você não veja, mas Ele está aí com você, cuidando de você, te guardando de cada detalhe. Por isso, não aceite o diabo te falar contrário, que você não é amado. Você é amado, você é cuidado por Ele. Amém? Eu queria que nós novamente cantássemos, para a gente orar, encerrando. E eu queria que nesse último momento, eu queria que você liberasse seu coração aí para ser boca de Deus na vida do irmão que está do seu lado. Fala para ele. Você sente no coração algum impulso, alguma intuição de falar? Fala para ele. O Senhor quer te usar para mostrar para ele: ei, você é filho amado. Ele está com você, Ele cuida de você, não importa. Amém? Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Seja ministrado por Deus agora. Que me libertou. Você não vai sair hoje da mesma maneira que você entrou. Todo espírito de condenação está sendo arrancado da sua vida. Hoje você sai daqui como filho amado de Deus. Escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, você é escolhido. Escolhido fui, por meu nome me chamou. Ele te conhece pelo nome. De novo nasci em sua família. Essa é a família, essa é a família. Sangue